Nossa, tá gordo mesmo, né? Você viu? E aí, pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o meu canal. Roda a vinheta. E aí, galera, tudo bem? Comigo tudo ótimo, espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, tá? Acho que é muito importante salientar agora no começo já que emagrecimento não é perda de peso na balança, tá ok? A perda de peso ela pode estar relacionada à perda de massa magra também, que são músculos, líquido e etc. O que a gente está falando de emagrecimento é a perda de massa gorda, tá? De tecido adiposo, de gordura mesmo do nosso organismo. Em palavras rápidas, não tem muito segredo. A gente tem que gastar mais calorias do que a gente consome. Então, o primeiro tema, que não é algo que eu vou abranger muito, é a parte nutricional. A gente tem que se alimentar da maneira correta, a gente tem que ter uma alimentação não só regrada, balanceada, como pesada mesmo. Cada um de nós tem um gasto calórico basal com as nossas atividades que fazemos no dia a dia. Então, um profissional da área, um nutricionista, um nutrólogo, vai saber calcular esse seu gasto basal para saber quanto você pode ingerir de caloria por dia, né? Esse é o profissional responsável por essa área, o nutricionista, o nutrólogo, mas é um tema importante para o que a gente está falando agora de emagrecimento. Eu vou focar mais na parte de atividade física, que é a parte do gastar. Tá? O deles é a parte do consumir menos e o nosso aqui, educador físico, é a parte do gastar mais e da maneira correta. Muitas pessoas acham que a única coisa que gasta caloria de verdade é o exercício aeróbico, porque você sua, você sente que você está emagrecendo. E isso é um grande mito, gente, pelo amor de Deus. O exercício aeróbico, ele sim, gasta calorias, sim, emagrece, mas esse sentimento que a gente tem está muito relacionado à perda de líquido, de fluido corporal durante o exercício aeróbico. Tá? Lembrando também que o exercício aeróbico, ele faz com que a gente perca mais peso durante a execução do exercício, que é na onde a gente está ativando algumas vias metabólicas, né, nossas que ativamos normalmente na prática de atividade física. Primeiro a gente gasta a ATP-CP, que é uma via de energia rápida que a gente tem armazenada. Depois a gente passa a usar glicogênio muscular, que é uma outra via de energia rápida. Aí glicose, por último, a gente começa a metabolizar a gordura como fonte de energia. Tudo isso é balanceado em tempos, em times, tá? Um exemplo, isso não é uma regra, não é uma conta regrada, mas, por exemplo, a ATP-CP dura aí de 10 a 12 segundos, o glicogênio muscular dura até 3 minutos, a glicose em torno de 20 minutos e acima de 20 minutos de atividade física que a gente começa a metabolizar a gordura para usar ela como fonte de energia e aí sim a gente está trabalhando o emagrecimento que a gente quer. Durante essa metabolização da gordura, ela passa por dois processos, a lipólise e a oxidação. E após passar por esses dois processos, ela se transforma em dióxido de carbono, ou seja, a gente expele 80% da gordura do nosso corpo pela respiração e não pelo suor. Existem também os tipos de exercício aeróbico, né? Porque a gente leva também em consideração a palavra exercício aeróbico, como subir na esteira e correr, exercício aeróbico, que não é bem por aí. Tá? Existe o exercício aeróbio e o exercício anaeróbio. O exercício anaeróbio, a gente tem uma oxidação maior da célula e isso faz com que a gente consuma mais energia. Tá? O exercício anaeróbico normalmente ele é numa intensidade maior e a gente não consegue mantê-lo durante muito tempo como o aeróbico. Muitos indivíduos treinados podem correr aí uma maratona num ritmo constante que ele está acostumado e o gasto de energia dele, o gasto de gordura dele vai ser muito baixo, porque o organismo dele já está adaptado com isso. O exercício anaeróbio, ele tem um gasto calórico muito maior. Vou dar alguns exemplos aqui de exercícios anaeróbios feitos na esteira, na bicicleta. São aqueles exercícios intervalados ou fartlek, que a gente chama, que são exercícios que têm picos de alta intensidade e pequenos descansos. Se você faz isso numa regra linear, são exercícios intervalados. Corre, anda, é um exemplo.
Se você faz isso de maneira aleatória, é o chamado fartlek. Tipo, corre a 10 km por hora por 2 minutos, anda por 1, aí põe numa inclinação e dá um tiro de 1 minuto. Aí você vai descansar parado por 1 minuto. Aí você vai correr de maneira moderada ali durante 5 minutos. Isso é um fartlek, tá? Ele é aleatório. Porém, os dois exemplos são exemplos de exercício anaeróbio, feitos em esteira, bicicleta, na rua, que gastam muito mais calorias do que simplesmente pegar uma constante no seu limiar anaeróbio, tá? Que é uma outra conversa, mas é o seu limiar onde você está se sentindo bem e seguir por essa mesma linha meia hora, 1 hora. Vai gastar caloria? Vai, mas o seu organismo se adapta de uma maneira que o gasto poderia ser maior. Ah, mas e a musculação? Me perguntam. Pô, a musculação é totalmente anaeróbio. É um exercício totalmente anaeróbio. A gente está se esforçando ao limite e aí você dá um intervalo. Aí você se esforça novamente ao limite, dá um intervalo para descansar. Além disso, a musculação causa as microlesões. Lembra que eu falei lá em hipertrofia muscular? Essas microlesões demoram de 24 a 72 horas para se recuperar. Então, durante essas 72 horas, o seu organismo está trabalhando mais. Ele está consumindo mais energia para recuperar as células musculares que foram danificadas. Então, enquanto o exercício na esteira, na bicicleta ou em qualquer outro ergômetro, ele gasta mais calorias no momento do exercício, a musculação faz a sua taxa metabólica basal subir por 72 horas. Você fica 72 horas gastando mais calorias do que você gastaria normalmente. Agora imagina colocar isso 5 vezes por semana. Você treina todos os dias. Todos os treinos exigem aí 72 horas para recuperar o músculo treinado. Que lógico, você vai treinar um outro músculo no dia seguinte. Então o seu corpo está em constante gasto calórico aumentado todos os dias. Se você somar isso com o exercício feito em esteira, bike, aulas coletivas, aulas de ginástica, aí a gente tem um mundo perfeito. Aí a gente está fazendo um gasto calórico local, no horário, lá no ergômetro, na esteira, na bike, e ainda deixando o nosso metabolismo acelerado por mais 72 horas após o exercício de musculação. Mas uma pergunta que me fazem muito: o que fazer antes, Léo? A esteira ou a musculação? Sinceramente, não tem tanta diferença se formos falar em gasto calórico basal, em gasto calórico de treino ou até na hipertrofia muscular em si. A diferença vai ser que se você fizer o aeróbico antes, o exercício na esteira antes, você vai queimar algumas moléculas de ATP e de glicogênio muscular, que são moléculas de energia rápida, e na hora que você for fazer a musculação, você já vai estar meio cansado, né? A palavra é fadigado, mas a gente pode usar cansado. Então você vai ter que se esforçar muito mais durante a musculação e pode ser que você não consiga pegar todo o peso que você está acostumado a pegar, fazer todas as repetições que você está acostumado a fazer. E o inverso é o contrário. Se você fizer a musculação primeiro, o seu músculo provavelmente vai se encher de lactato, porque é oxidativo, o exercício anaeróbio é oxidativo, o músculo enche de lactato, você vai ficar com aquela sensação de perna dura e na hora que subir na esteira não vai render direito. Então, o grande X da questão do que vir antes, o exercício na esteira, a aula coletiva ou a musculação, vai de acordo com o seu objetivo principal. Se o seu objetivo principal é dar aquele tônus muscular, se você gosta mais da musculação, faça ela antes. Agora não, eu gosto mais das aulas, eu gosto de render numa aula de dança, eu gosto de correr bastante, eu quero correr provinha de 5, 10 quilômetros, meia maratona. Então faz o exercício na esteira antes, na rua, onde quer que seja, e depois desce para a musculação para fazer a parte de fortalecimento. Como vocês puderam ver, não é um bicho de 7 cabeças, aliás, é muito simples de entender. Tá? Procure um personal capacitado, um profissional para te orientar, que ele sabe isso de cabo a rabo, ele sabe isso de cor salteado. Então ele vai te ajudar a mesclar esses exercícios melhor durante a semana e você não vai se confundir. Porém, para você entender,
é algo fácil, até esse vídeo ficou bem curto por conta disso, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá ok? Fiquem atentos aí para mais vídeos, segue meu canal, eu vou estar sempre postando coisa nova, coisa da área, coisa fora da área, coisa do cotidiano, falar de filme, série, etc. E muito obrigado, até mais!